Tem um cabelo. Ah, até aqui, até. Pensei que eu tava bebendo cabelo. Ok, vamos começar esse vídeo de novo, gente. Eu já tentei fazer esse vídeo uma vez, não deu certo. Na verdade é um assunto muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. E é difícil, simples e complexo juntos. Porque aí você tenta falar as coisas certas, mas não de uma forma complicada, porque é simples. Enfim, já preciso oxigenar meu cérebro. Eu preciso pegar mais água, porque eu preciso mais e mais durante esse vídeo. Mas enfim, opa, tudo bem com você? Prazer, aqui é Lilian Machete, seja bem-vindo à minha casa, à minha vida. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito importante na minha vida, que vai mudar a sua vida pra sempre. Mudou a minha vida, então vai mudar a sua, assim que eu tô botando a intenção nesse vídeo. Que é sobre a lei da suposição. Eu preciso de um espaço de tempo entre uma frase e outra, né, pra dar aquele impacto. Na verdade, muitas pessoas me pediram aqui nesse último vídeo que eu fiz, também tem relação com isso, que eu tava falando sobre escassez e abundância, né. Na verdade, uma pessoa pediu aqui, pela minha leitura, mas 89 curtiram, ou seja, aproximadamente 90 pessoas querem esse vídeo, então seja bem-vindo, esse vídeo é pra você. Eu vou falar hoje sobre uma filosofia que mudou a minha forma de enxergar a vida. Eu, na verdade, já vivia falando sobre lei da atração, etc, etc e tal, mas eu sinto que a lei da atração era, tipo, colegial desse assunto. E aí eu sinto que eu graduei, que agora é a lei da suposição, que tá exatamente aqui em cima. Lei da suposição é uma coisa extremamente complexa e simples ao mesmo tempo, que é uma filosofia que quando eu comecei a aplicar na minha vida mudou tudo, tudo. Os meus relacionamentos, a forma que eu lido com o dinheiro, as oportunidades, enfim, a forma que eu vejo a vida. Vocês podem perceber que no decorrer dos anos, se vocês pegarem um vídeo antigo meu e um vídeo antigo, não, e o vídeo de hoje, vocês conseguem ver o pulo de personalidade que eu tive, porque antes eu era uma pessoa que tinha diálogo muito tóxico, interno, né? Eu sempre me achava muito feia, burra, etc e tal. E hoje eu já consigo ver o oposto disso tudo. Então, parabéns, eu fui graduada na vida e não é um processo fácil. Não é fácil. Você sabe como é que é. Os nossos pensamentos ficam a milhão e é muito fácil a gente se sabotar. Muito fácil. A gente sempre se acha um fracasso, isso e aquilo, e é chato. Ninguém quer viver assim. Ninguém merece viver assim, na verdade. Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu comecei a aplicar a lei da suposição na minha vida, que veio de um vídeo, que foi pra outro, foi pra outro, foi pra outro. E, na verdade, é uma mistura de várias coisas. Tem a parte espiritual, que eu aprendi mais com Neville Goddard. Eu não sei se eu já ouviu falar esse nome, mas é um nome bastante importante. Foi, na verdade, o criador desse termo lei da suposição, lá em 1900 e bolinha, faz muitos e muitos tempos. E tem um pouco também de neurociência. Eu leio muito, vejo muitos podcasts sobre o poder da neurociência, aquilo que a gente pensa, etc e tal. Enfim, é um assunto super viajado. E eu leio muito o Dr. Joe Dispenza, ele é um dos escritores mais bem-sucedidos, ele fala muito sobre o poder da sua mente, que precisa estar em coerência com o seu coração, sobre aquilo que, né, que te traz amor na vida, sabe? Sobre as suas paixões, enfim, é a junção de muitas coisas que tem esse mesmo fundamento. Então tem espiritualidade, tem misticismo, tem neurociência e tudo isso, eu vi a intersecção disso tudo na lei da suposição. É muito, eu sei, talvez eu esteja indo muito rápido, é que na verdade é um assunto que eu falo, estudo muito há muito tempo e eu não sei se eu tô indo muito rápido. Talvez eu deva desacelerar. Desculpa. Na verdade, o que é a lei da suposição? Vamos voltar às casinhas. Lei da suposição nada mais é do que aquilo que você supõe na sua mente é aquilo que você vive na sua realidade. Então, não é um processo externo, é um processo interno. A gente acha muito do que acontece na nossa vida sei lá, aconteceu porque tinha que acontecer e é isso aí. Mas na verdade, tudo começa aqui. Você é o co-criador da sua vida. Na verdade, o grande criador, seja Deus, seja Buda, não sei exatamente o que você acredita, mas tudo é válido aqui, né? A natureza, as energias, enfim, tudo é válido. Deus, eu vou pegar Deus, tá? Como exemplo, que é o que eu acredito, mas você pode colocar a terminologia que faz mais sentido pra você. Deus é o universo, etc e tal, me deu a vida. Eu não sei como, mas me deu a vida e eu tenho livre-arbítrio de criar a vida que começou aqui dentro, certo? Acho que a gente sabe, né? O nosso cérebro é uma coisa muito estranha e complexa e é difícil de entender, mas os pensamentos vêm e a gente seleciona os pensamentos que a gente vai, né, entreter, de fato. Porque tem muitos pensamentos que vêm à tona, né? Muitos deles ruins, muitos deles bons e a gente escolhe, a gente observa o que realmente faz sentido pra gente, a gente seleciona pra aplicar na nossa vida, certo? Eu pelo menos acho isso. E grande parte da minha vida eu só selecionava
os pensamentos ruins. Então eu achava que eu era feia, eu achava que eu era burra. Isso eu aplicava, né? Eu sentia, eu pensava. E isso se manifestava na minha vida, de alguma forma. Por exemplo, na verdade vou dar muitos exemplos no decorrer desse vídeo, porque acho que fica mais fácil de entender, né? Tipo, às vezes eu fico falando, filosofando, nananana, mas na verdade no exemplo a gente talvez pegue um pouco mais da ideia do negócio. E tudo que eu tô falando aqui, gente, tá vindo do meu coração, do fundo da minha alma pra você. Não tem nada de roteiro, eu tô falando aquilo que eu apliquei na minha vida e deu certo. E também das pessoas ao meu redor. Eu comecei a observar muito, desde o dia 1 da minha vida. Não desde o dia 1 porque eu não lembro, mas desde que eu me entendo por gente, eu comecei a observar o que aconteceu na minha vida e aquilo que eu tava pensando, né? Sobre eu mesma, sobre os outros. E sempre tava coerente, sempre tava muito bem alinhado. O que é importante reforçar antes disso tudo? Tudo na vida é neutro. Tudo que acontece com você. Sei lá, seu avião caiu e você pode achar que foi a melhor coisa que aconteceu com você, que te abriu inúmeras portas, você começou a dar TED Talk. Ou pode ser a pior coisa que aconteceu com você e você vai usar aquilo como trauma pra sua vida e nunca mais vai querer ver humanos, nunca mais vai querer sair de casa. Você tem o poder de dar o significado para as coisas na sua vida. Cada acontecimento que acontece. Pode ser que um término de relacionamento seja a pior ou a melhor coisa que aconteceu com você. Pode ser o que te abriu portas para você explorar quem você é, enfim, ir atrás de todos os seus sonhos. Ou pode ser o grande evento traumático que, né, você fala todos os dias, você não consegue seguir em frente, etc, etc, etc. Você dá o significado, você é o co-criador. Tá nas suas mãos, isso é lindo. É lindo que você consegue fazer as coisas acontecerem pro seu melhor. Se você consegue fazer pro pior, você também consegue fazer pro melhor. Tá tudo nas suas mãos. Isso é demais. Você tem esse poder. Você tem no seu coração e na sua energia o poder da vida, da sua própria vida. Então é muito importante que você use isso ao seu favor. Use os seus pensamentos ao seu favor. Use as suas crenças. E muitas das nossas crenças, na verdade, são tesouros, né? Tesouros, não necessariamente, mas são coisas que foram herdadas das pessoas da nossa família. Então, assim, a minha vida inteira eu vibrei no medo, vibrei na escassez, porque a minha família vibrava assim. Então, desde pequena, por exemplo, eu não tinha as coisas pra mim. Tudo era repassado. As roupas das minhas irmãs, eu não tinha um quarto pra mim, eu dormia com a minha mãe. Eu sempre achava que eu tinha muita falta, sabe? É como se eu pedisse licença pra viver, porque eu não tinha liberdade nenhuma. E eu achava que era aquilo certo, porque minha família me ensinou a ser assim. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui criando essa certa independência e vendo que aquilo não era o que eu queria herdar pra mim. Então eu fui reformatando as minhas crenças e não é fácil isso. Você precisa estar muito, muito, muito bem alinhado com aquilo que você quer criar pra você. Então assim, isso exige práticas diárias e muita consistência. Você precisa muito querer mudar como pessoa, porque tudo começa em você. É muito fácil você chegar, apontar o dedo pra fulano, ciclano, beltrano, você fez isso comigo, você fez isso comigo. Tira o poder dessas pessoas. O poder da sua vida tá em você. E isso é a coisa mais mágica que você vai ouvir hoje. Tudo tá em você, tudo começa e termina em você, basicamente. Então, por que não você selecionar as crenças que você quer ter? Vou dar exemplos, que eu acho que fica mais fácil, né? Com exemplos na vida, às vezes eu fico filosofando demais. Vou dar crença em cada área da minha vida. Eu já falei pra vocês em relação a dinheiro, né? Minha família sempre teve muita escassez e tudo mais, e eu precisei dar esse pulo quântico pra falar, não, eu mereço fazer dinheiro porque eu sou uma boa profissional, etc, etc e tal. E exige muito trabalho interno meu pra chegar nessa Lilian, entendeu? Porque antes eu sentia que até, tipo, desde o meu primeiro estágio, meu primeiro salário, eu sentia muito que eu tinha que fazer extra. Eu precisava fazer mais. Eu era, tipo, sei lá, redatora publicitária. E não, eu também tinha que saber Photoshop, eu tinha que saber editar vídeo. Eu queria entregar mais. Porque eu queria muito provar que eu merecia aquele salário. Porque, obviamente, eu operava na mente de escassez que eu aprendi a ter desde pequena. E pra Lilian de hoje, eu não tenho mais medo de pedir por um determinado valor que eu sei que eu mereço. E foi agressivo chegar nessa Lilian, foi muito agressivo. Porque eu precisei... É como se eu estivesse traindo a Lilian antiga, sabe? Do tipo... A minha vida inteira eu pensava de uma forma e agora eu escolho pensar de outra forma. Eu escolho ter mais dinheiro, eu escolho ter mais liberdade financeira. Então eu comecei a... Foi um trabalho de alto valor também, né? De chegar e falar, não, eu vou pedir esse dinheiro e eu não vou pedir desculpas por isso, entendeu? É esse valor que eu quero e é isso, ponto. Eu mereço esse valor. A gente acaba manifestando e atraindo
muito daquilo que a gente sente internamente. E o nosso cérebro precisa estar em coerência com o nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente não merece, logo a gente age e se comporta como uma pessoa que não merece. E isso reflete em todas as áreas. Por exemplo, em amor. Eu cresci ouvindo da minha mãe, da minha tia, da minha avó, de todas as pessoas da minha família, mulheres, né, que acabaram não dando certo no amor, que homem nenhum presta. E eu, como uma mulher hétero, eu acreditei. E essa crença, né, eu acabei pegando pra mim como uma verdade absoluta. E o que acabou se manifestando grande parte da minha vida? Nenhum homem presta. Na verdade, situações específicas que eu acabei vivendo com cada pessoa, que eu acreditava que era aquilo e era exatamente aquilo. Que a gente acha que, na verdade, é aquela intuição feminina. Também tem muita intuição. Mas também eu criava todo o roteiro daquilo que ia acontecer com aquela pessoa na minha mente e se manifestava na vida real. Então, por exemplo, o primeiro menino que eu gostei na minha vida, eu era extremamente apaixonada por ele, mas ele era um pouco mais velho. Ele era amigo do meu irmão, etc e tal, e eu sempre achava, não sei, eu criei na minha cabeça que ele gostava da minha irmã e não de mim. Adivinha o que se manifestou? Sim, ele gostava da minha irmã e não de mim. Isso acabou se revelando com o tempo e eu acabei ficando decepcionada e triste, porque, na verdade, tudo começou na minha cabeça e acabou se manifestando na vida real. Como isso aconteceu, né? Que coincidência. Eu não sei. Você provavelmente também tem vários exemplos assim na sua vida de coisas que você pensou, imaginou, sentiu, né? E você acabou alimentando, entretendo aquele pensamento e se manifestou na vida real. Tal pessoa não presta. Eu tô sentindo. Tal pessoa vai me trair. E é exatamente isso que acaba se manifestando na sua vida. Gente, não é coincidência. Você cria a sua realidade, você é tipo roteirista, você tá escrevendo ali. Você acaba entretendo aquela história, aquele caminho que você quer seguir, é exatamente aquele caminho que você vai manifestar. Então, a lei da suposição nada mais é do que aquilo que você acredita, aquilo que você supõe como uma realidade, aquilo que você entretém, você vai manifestar na sua vida. Isso pode ser pro bom ou pro mal. Né? Tudo que acontece na vida é neutro. Você que tem o poder de dar o significado para aquilo. Você é o co-criador da sua vida. Paro pra analisar cada pessoa que eu conheci, cada situação, cada oportunidade. Tudo começou pela minha cabeça. Eu preciso ir no banheiro. Essa sirene tá me deixando muito apertada. Oi, voltei. Deixa eu oxigenar um pouco mais sério. Enfim, tem um histórico de acontecimentos. E eu gosto de analisar um por um porque é divertido. É divertido. Quando eu olho e falo, realmente, é aquilo que eu pensava na época, é aquilo que se manifestou na minha vida real. É muito bizarro, né? A forma que o nosso cérebro pensa, o nosso cérebro, o poder do nosso cérebro. A gente acha que é só um cérebro, né, só um órgão, mas na verdade é muito mais do que isso. Tem um lado espiritual, tem um lado da consciência, tem um lado da conexão com o astral, com aquilo que a gente não compreende. Mais exemplos? Você quer mais exemplos? Vou te dar mais exemplos. O segundo menino que eu gostei, eu era extremamente apaixonada por ele, mas em silêncio. Não contava pra ninguém, né? Ele era uma pessoa, na verdade foi uma paixão platônica. Eu gostei dele de longe, assim. Ele era um menino da minha escola e tal. Eu amava ele, eu achava ele a coisa mais linda, mas eu me sentia muito feia pra ele. Não era nem que, ele é super popular e tal. Não era. Ele era até meio nerd, adoro nerds. Eu achava ele a coisa mais linda do mundo. Eu achava ele maravilhoso, sorriso 10 de 10. Mas eu me sentia muito feia pra ele. Eu falava, nossa, eu sou muito feia pra ele. Acho que ele nunca vai me querer. E eu alimentei esse pensamento por 2, 3 anos, gostando dele em silêncio. Só minhas melhores amigas sabiam na época. Até que chegou um momento fatídico, né, de uma amiga minha perguntar pra ele. Chega, muitos anos da minha amiga gostando de você. Foi numa baladinha, né, que foi uma festa de 15 anos. E aí perguntaram pra ele, você ficaria com a Lilian? Ele falou, não, eu tenho nojo dela. Ele falou que ele tem nojo de mim, isso eu nunca vou perdoar. Não, mentira, ele hoje é um grande amigo meu, mas... Vocês conseguem ver? Eu entreti essa história na minha cabeça de que eu era muito feia pra ele, que ele era demais pra mim, etc e tal. E acabei manifestando isso na minha vida. Não sei como. Não sei como, porque eu era muito bonitinha na época. Ele acabou, na verdade, refletindo aquilo que eu senti internamente sobre mim. Então, tipo, esse negócio de energia, aquilo que você sente internamente sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas, é muito mais importante do que você pensa. Não é à toa que fala, você precisa se amar, nananana. Eu achava, tipo, tá, é muito fácil se amar, né? Nossa, todo mundo quer se amar. Que grande bosta, né? Que conselho bosta. Mas na verdade é isso, quando você se ama. E eu tô falando isso de verdade, não é nem tipo, só falar que você se ama por aí, postar foto bonitinha e tal. Não, é quando você realmente gosta da sua companhia, quando você realmente tá ali pra você, quando você realmente sabe se posicionar sobre as coisas que te fazem mal, quando você realmente é autêntico e não tenta só agradar os outros.
você passa essa energia pras pessoas. E isso vai muito além de uma beleza externa, ou da forma que você é arrogante ou gentil. É a sua energia interna. A sua energia, ela fala volumes, ela grita com as pessoas, ela é muito mais poderosa do que a gente pensa. Muito mais poderosa. Tanto que, por exemplo, às vezes a gente nem gosta de uma pessoa e a gente acha que a pessoa não gosta da gente e fica naquele negócio, tipo, ai, ninguém gosta de ninguém. E às vezes você nem sabe da verdade, você nunca nem falou com a pessoa, sabe? Tipo, porque basicamente você já chega, olha pra ela como eu não gosto de você. E aí ela, né, sente a mesma coisa em relação a você. Então tudo que você sente internamente é aquilo que você vive na sua vida externa. O terceiro menino que eu gostei. Esse foi bem interessante, porque realmente a gente tinha tudo a ver, tinha tudo pra dar certo. Ele falou que ele tava apaixonado por mim, eu tava apaixonada por ele, a gente começou a ficar, foi muito legal. E aí eu comecei a desconfiar dele. Comecei a falar, tem essa amiguinha aqui que eu não gosto. Nem essa aqui também não gosto, não. Comecei a duvidar, comecei a ter muitos ciúmes. E não deu outra. Todas as amiguinhas dele que eu não gostei foram as amiguinhas que ele me traiu. Todas. Pode chamar isso de intuição, eu não sei exatamente, mas antes de acontecer, aconteceu na minha cabeça. E quando aconteceu, eu falei, olha só, tá vendo? Eu senti. Na verdade, eu não tinha sentido, eu tinha criado. Eu criei na minha cabeça e refletiu na minha vida real. Até porque eu sempre mostrava um desconforto com essas pessoas. Então, de alguma forma, eu acabei atraindo a situação, né, o acontecimento fatídico. Enfim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando vários exemplos de coisas que aconteceram na minha vida, pessoas que entraram, pessoas que saíram. Tudo foi criado antes na minha cabeça. Enfim, oportunidades que deram certo, oportunidades que deram errado. Às vezes a gente acha que é um feeling, que é uma, né, uma suposição, né? Você pode supor várias coisas, mas a gente seleciona aquilo que a gente quer supor e a gente vai entretendo aquilo, entretendo. E aí no decorrer da coisa, aquele acontecimento específico vai acontecendo na sua vida. Eu não sei se tá muito viajado esse vídeo, talvez esteja. Mas a vida em si é viajada. Se a gente parar pra pensar bem, não tem uma lógica, né? E é uma coisa que eu vivo falando aqui no meu canal, que eu sou inimiga da lógica, gente. Eu sou inimiga da lógica, até porque eu sou uma pessoa... Eu gosto de filosofar da vida. Então não faria sentido se eu fosse lógico. Se eu quisesse lógica, eu ia fazer, sei lá, biomedicina. Mas não é o caso. Quem entender, entendeu. Quem não entendeu, vai com Deus. Que eu sei que eu assusto às vezes as pessoas. Eu sei que às vezes... Por exemplo, tem amiga minha que eu mando áudio falando sobre, elas pensam... Surtou. Surtou. Coitada. Não tem mais jeito. Acabou pra ela. Mas não é engraçado? Eu acabo sempre manifestando tudo que eu quero. E elas não, aquelas não. Brincadeira. Não, eu acabo manifestando as coisas que eu quero porque eu reformatei meu cérebro como um computador. Como é que eu posso dizer isso? É um computador, é como se fosse um computador mesmo. Eu desinstalei as crenças que não faziam sentido pra mim, que não era prazeroso sentir, que não era prazeroso pensar. Isso sobre mim mesma e sobre os outros também. Então, por exemplo, quando eu entro num relacionamento, quando eu entro numa amizade, quando eu entro numa nova oportunidade de emprego, eu não vou entrar com crenças negativas. Isso é torturante. Eu não vou botar lógica porque, segundo o meu manual aqui de decepções, essa pessoa vai me decepcionar, essa pessoa é muito filha da puta. Não vou. Eu escolho não ter essa vida. Que bosta viver assim. Eu quero viver o meu máximo potencial, eu quero me conectar a pessoas que estejam alinhadas à minha verdade, que sejam autênticas, que sejam verdadeiras e apaixonadas pela vida assim como eu. Então, eu sempre vou esperar o melhor delas. Eu sei que eu mereço ser amada, que é uma coisa que eu tive que trabalhar durante todos esses anos. Eu sempre achava que eu não era bonita o suficiente, ou não fazia milhões, ou não era bem-sucedido o suficiente, ou enfim. Eu já entreti tantos anos essas crenças, essas posições, e foi tão tóxico. Não era gentil comigo. Por que eu tava fazendo isso comigo? Não fazia sentido. Por que eu sempre tinha as melhores suposições dos outros e tinha as piores de mim? Tipo, a minha vida, né? Não a vida em geral, mas a minha vida é sobre mim. Não faz sentido eu ter crenças ruins sobre mim. Eu quero formatar a minha mente e eu quero melhorar a forma que eu me relaciono com o mundo, comigo mesma também, né? Que é um relacionamento mais importante da vida. E foram várias e várias práticas. Eu precisei ler muito sobre esse assunto pra, de fato, acreditar nisso que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui agora. Eu precisei fazer coisas. Nath Roots. Não, é assim. Nath Roots.
Por exemplo, meditação é uma coisa que me ajudou muito, porque eu comecei a ficar... Meditação nada mais é do que você ficar familiar com a realidade que você quer ter. Então é você desacelerar os seus pensamentos, desacelerar o blá 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 dos outros, né, que estão sempre falando, dando opinião, nananana. E a meditação é quando você silencia tudo ao seu redor e você volta pra você, pro seu centro, e você se familiariza com aquilo que você quer pensar. Eu pensei, na verdade, que eu nunca ia conseguir meditar, por exemplo, porque eu sempre sou muito acelerada. Mas, na verdade, são as pessoas mais aceleradas, são as que mais precisam meditar. É você voltar pro seu centro e parar de reagir tanto a tudo, o tempo todo. Isso é um saco. Você quer se sentir confortável em ser você quer se sentir confortável com a vida que você quer manifestar. Eu tive que formatar as minhas crenças sobre amor, as crenças sobre amizade, as crenças sobre dinheiro. Eu tive muito que repensar o meu alto valor, porque o alto valor é, na verdade, o coração de tudo isso. Eu precisei viver muita coisa desfavorável e favorável pra eu entender quem eu sou, de fato, e trabalhar nas minhas crenças, na forma que eu enxergo o mundo, na forma que eu vejo os meus relacionamentos, o que eu boto nos meus relacionamentos, a energia que eu coloco é diferente, sabe? Porque antes eu tinha muito medo, eu tinha ciúmes, era tudo vibração baixa, tudo vibração ruim, nada me servia, eu sempre tava estressada, ansiosa, insatisfeita, e agora eu boto as energias certas e eu atraio as pessoas certas. Porque hoje minhas energias já estão aqui, entendeu? Então eu sempre tô motivando a pessoa, dando o melhor de mim e estando presente no momento que eu tô com ela, sabe? Sempre supondo o melhor dela. É bizarro o shift que eu tive dos relacionamentos e coisas que aconteciam no meu passado e coisas que acontecem hoje. Eu realmente tive que ter esse discernimento que a vida começa e acaba por mim. E eu tenho que parar de ficar apontando o dedo porque você fez isso, você fez aquilo, e carregar todo aquele remorso, toda aquela... Não! Se as pessoas, elas me mostram que elas não estão em alinhamento, que bom pra elas. Siga em frente, a gente não tá em alinhamento, é isso aí. Mas eu ainda mereço atrair coisas melhores, entendeu? Eu não vou me limitar a uma pessoa, a uma oportunidade, etc e tal. Não, eu sei que eu mereço. Eu tenho 1 bilhão de oportunidades, bilhões de pessoas no mundo. Então eu não vou ficar me limitando a coisas e pessoas. E isso mudou muito a minha vida, mudou muitas oportunidades e as pessoas que foram chegando, as pessoas que também foram indo embora, porque isso também é livramento. E hoje eu vejo que eu tô na fase mais abundante da minha vida. Vocês conseguem ver isso, eu não tô falando da boca pra fora. Quem me acompanha aqui no Instagram, tipo, gente, não é falso. Não é falso, eu realmente tô feliz. Eu realmente tô cheia de vida porque... começa por aqui. Antes eu achava que era o externo que mandava, o externo. Ai, tal situação tá acontecendo comigo, tal pessoa entrou na minha vida, eu vou me sentir assim. Eu reagia o tempo todo. Na verdade é um processo interno. Eu peguei de volta a energia e agora eu boto nas coisas certas, eu boto nas pessoas certas, eu boto nos relacionamentos. Todas as intenções, elas começam pelo meu coração em coerência com a minha consciência. Se você estiver vendo esse vídeo, você estiver passando por um momento de transição na vida, a gente sempre tá passando, mas por um momento que você escolhe ser a sua melhor versão e já tá cansado de ser aquela versão coitada, tudo de ruim acontece pra mim, vítima, etc e tal, você já tá cansado, porque todo mundo cansa, não é possível. Você cansa também, todo mundo cansa. Se você cansou, não quer mais, não te serve mais essa roupa, esse personagem, deixa aí. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa arrogante. Não é porque eu comecei a gostar de mim, ou gostar da vida, ou querer o melhor pra mim que eu me tornei uma pessoa arrogante. Vocês sabem, eu sou um doce de pessoa, gente. Eu não vou mudar isso. Não é porque eu reconheci que eu mereço o melhor e que eu posso elevar profissionalmente, emocionalmente, romanticamente. Não é porque eu reconheci isso que eu sou arrogante ou que eu mudei a minha essência. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só que hoje eu consigo selecionar aquilo que eu sei que eu mereço e não deixar as coisas virem pra mim, cair na minha vida, e é isso aí que eu tenho que eu que lide. Eu confio na inteligência da vida. Eu confio. Se eu boto a intenção certa, eu sei que a vida vai me trazer as oportunidades certas, porque é a primeira intenção que eu coloquei nas coisas. Então, a gratidão, por isso que eu sempre falo na gratidão, não é à toa. Gente, eu sei que enche o saco às vezes papo de gratiluz, etc e tal, mas gratidão é só por você estar vivo. Você não precisa ter alguma coisa específica, material aqui acontecendo. Você tá vivo. Você teve a oportunidade de estar aqui como ser humano. Eu acredito que muitas almas queiram estar aqui. E você tá aqui, você pode experienciar tudo. Você pode sair da escassez pra abundância. E isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com aquilo que tá acontecendo externamente. Isso tem a ver com aquilo que você escolhe acreditar. Sobre você, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre qualquer oportunidade. Você pode mudar tudo, 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 tudo. Você não tem noção do poder que você tem dentro do seu coração, que você tem dentro da sua mente. Deus te deu a oportunidade
de ter essa vida. Vai fazer as coisas que você gosta, vai atrás das suas paixões, não importa qual seja a sua paixão. Sua paixão pode ser, sei lá, ver a Taylor Swift de perto. Que seja a sua paixão. A sua paixão pode ser ir pro meio do mato e nunca mais conversar com ninguém. É a sua paixão. Isso é individual, isso é intransferível, então você só precisa estar em alinhamento com a sua verdade. É tão simples. A partir do momento que você começa a viver mais daquilo que você quer, você acaba gerando essa energia dentro de você e acaba mudando as suas crenças. Pra mim não existe outra forma de você quebrar a realidade. Você vai ter que ter coragem de fazer as escolhas pra viver em alinhamento com aquilo que você quer viver. Isso não é fácil às vezes, porque tem muita crença limitante, tem muito medo. A vida te dá as suas paixões por um motivo. Se você tem uma paixão aflorada dentro de você, é porque tem um motivo. E você pode você pode escolher escutar mais a sua voz interna e menos a voz externa, sabe? Não significa que você vai ignorar todo mundo. Não, pelo amor de Deus, gente, a gente não trabalha com extremismo aqui no canal. A gente pode ouvir as pessoas, mas não necessariamente a gente precisa pegar tudo pra gente, toda essa bagagem daquilo que falam, daquilo que acreditam. Escolha ouvir os seus pensamentos com mais calma. Eu sei que às vezes é chato, que às vezes a gente pensa coisa muito negativa, mas se você tiver esse shift, tiver essa reprogramação mental, mudar as suas vias neurais, escolher, eu vou me comprometer com a nova pessoa que eu quero me tornar. E a nova pessoa que eu quero me tornar tem essa crença. Por exemplo, a Lilian tá no máximo potencial, ela não tem um relacionamento tóxico com ela mesma. A Lilian tá no máximo potencial, ela não fica 24 horas comendo fast food. Não. Ela vai escolher ter uma vida mais saudável. Não significa que eu não coma fast food. Nada é extremo, né? Que nem eu falei. Não trabalhamos com extremismo aqui. É simples, é só você escolher quem você quer se tornar, selecionar as crenças que te favorecem, incorporar no seu dia a dia, se tornar essa pessoa é possível. Eu sou a prova viva disso. Você pode se sentir um pouco desconfortável no começo, você, tá se tornando uma versão diferente da que você tá acostumado a ser, então você tem que quebrar o hábito de ser você. Eu fui de uma Lilian que só comia fast food, só comia besteira, pra uma Lilian que gosta de ir pra academia todo dia e, sei lá, ser saudável e, enfim, no começo eu não gostei. Normal, gente. Isso não significa que, eu só penso em academia. Mas eu gosto de ter um bom relacionamento hoje com o meu corpo, eu gosto de comer bem, eu gosto de me sentir leve depois que eu como. E é isso, eu me tornei essa pessoa com novos hábitos. Eu tô usando esse exemplo, mas você pode usar pra qualquer outra coisa na sua vida. Eu tô usando da academia, mas você pode usar pra relacionamento, você pode melhorar os seus relacionamentos, seja com a sua família, seja com seus amigos, com a pessoa que você ama. Tudo começa aqui, na suposição que você tem da vida. Tudo que você criou até aqui, agora eu não quero que você se culpe ou se puna. Porque eu pensava errado, será que eu criei tais circunstâncias na sua vida? Gente, calma, calma. Eu tô falando de experiências específicas, né? Sobre crenças que são, na verdade, o que eu chamo de crenças base. Se alguém chega na rua e te dá um chute na cara, não significa necessariamente que você tem culpa disso. Não, tem experiências que é uma bosta, e é isso mesmo. Mas experiências históricas na nossa vida, elas sempre são reflexo daquilo que a gente sente em relação a gente, em relação à vida, em relação a tudo. A gente pode mudar tudo, a gente pode mudar a nossa relação com a saúde, com as pessoas, com o amor, com a amizade, com as oportunidades e por aí vai. Você tem um poder gigantesco e isso não se limita a pessoas especiais, pessoas que têm aquele negócio. Todo mundo tem essa força vital, mas não é todo mundo que acredita. E se você não é uma pessoa que acredita, tá aqui essa oportunidade de mudar aqui e agora. Na verdade, foi um vídeo de uma pessoa de muitos anos atrás falando sobre lei da suposição que virou a chavinha na minha cabeça e eu comecei a criar consistência nesse conteúdo e eu fui colocando práticas no meu dia a dia que fortalecessem isso, sabe? Então, seja usando afirmação, afirmando coisas positivas, né? Usando coisas positivas em relação a mim. Eu não falo mais mal de mim pra mim, era uma coisa que eu fazia bastante. Usando visualização, eu sou uma pessoa que gosta muito de imaginar, então às vezes antes de dormir, eu fico horas imaginando coisas que vão acontecer, viagens, eu fico programando, planejando na minha cabeça. Eu nunca vou ter problema com imaginar. Eu viajo, eu deixo ir e vou com Deus e não peço desculpa. É uma coisa que me ajudou muito também a manifestar coisas boas, porque eu realmente comecei a ficar confortável com, né, pensamentos, ideias e realidades melhores. Meditação também, né, que você acaba querendo ou não relaxando o seu corpo, deixando o seu cérebro entrar no modo alfa pra você relaxar e deixar as informações virem com mais calma pra você escutar que o seu eu superior, a sua mente superior tá falando com você e você consegue entender melhor as suas paixões, qual é o direcionamento, pra onde você tem que ir e tudo mais, porque às vezes você ouvindo muito tudo, todo mundo, não tendo tempo sozinho, você não consegue assimilar aquilo que você quer, é tudo muito confuso, você não sabe pra qual caminho ir, então meditando eu consegui começar a entender melhor aquilo que eu quero, né, e aquilo que eu... Desculpa, acabou a bateria. Enfim, eu tava falando, então...
fez entender melhor aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, e me entender melhor. É importante você se entender pra manifestar as coisas que você quer. Enfim, gente, quando eu falo isso, um grandíssimo porém aqui, tá? Sobre manifestar aquilo que você quer, você sempre precisa se sentir vivo e ir atrás das suas paixões e enfim, tá de bem com a vida, grato e tudo mais. Cuidado pra não manipular a vida, porque a vida é bem inteligente, ela vai saber que você tá manipulando, então é você verdadeiramente sentir aquilo. Não é tipo assim, eu sou muito grato por esse copo, nossa, como eu sou grato por esse copo é incrível, né? Bosta de copo. Não é assim. Não é assim, não tem como manipular a vida. Você realmente tem que ter aquele sentimento de caraca, a vida é muito foda. Gente, eu manifestei de tudo na minha vida, vocês sabem disso. Eu manifestei muita coisa e eu ainda vou continuar manifestando, porque eu boto as intenções certas nas coisas. Não é de um lugar egoísta, é de um lugar de muito amor e muita admiração pela vida. E, enfim, tem muitas coisas que vocês nem sabem que eu manifestei, que eu prefiro guardar pra mim, porque eu não quero que ninguém estrague. Foi foda eu ter manifestado e eu quero manter ali, ó, bem privado pra mim, sabe? Assim como você também tem que ter esse tipo de controle das coisas que você conta ou não conta por aí. Porque tem muita gente que vai ficar engatilhada com as suas manifestações, entendeu? Então assim, vai com calma. Você vai ver, a vida vai se desdobrar de uma forma bizarra. Quando você entrar em alinhamento com aquilo que você verdadeiramente é, entrar em alinhamento com a sua autenticidade e trabalhar nas suas crenças. Pra mim, na verdade, é essa junção. Você ser autêntico com aquilo que você quer, aquilo que você é, e você trabalhar nas suas crenças pra melhorar o seu diálogo interno, enxergar a vida de uma forma mais prazerosa. Tipo, tudo tá sempre ao meu favor. Essa, na verdade, é uma das afirmações que eu faço todos os dias. Tudo sempre está ao meu favor. Negativo, positivo. Tudo sempre está ao meu favor. Isso é um mantra. É um mantra que eu uso. E, de fato, às vezes tem uma coisa que eu vejo como negativa e eu falo, não, eu não vou enxergar isso como negativo. De alguma forma, isso vai se desdobrar, eu não sei como, mas vai se desdobrar pra o meu favor. E sempre acaba se desdobrando ao meu favor. Então, gente, isso não é ser arrogante. Eu achava que era ser arrogante. Talvez a Lilian Pequeno acharia isso, mas isso é você ter confiança na sua própria vida, gente. Que coisa linda você ter confiança na sua vida. Isso não significa que você tá falando que todo mundo é menos que você. Gente, não. Confiança e arrogância são coisas completamente diferentes. A confiança, ela vibra no estado de amor incondicional, de gratidão, de um amor puro, sabe? Já a arrogância é lá embaixo. Uma pessoa pode fingir ser confiante sendo arrogante com todo mundo. Mas a energia é o que muda, entendeu? A energia é a coisa mais importante da nossa vida. Então, manifesta as coisas ao seu favor, sendo autêntico com você mesmo e trabalhando nas suas crenças. Sempre as crenças ao seu favor. Tem 1 milhão de práticas e técnicas que você pode fazer em relação a isso. Tem, na verdade, poucos vídeos falando sobre lei da exposição aqui na internet, pelo que eu achei, né? Eu dei uma pesquisada. Eu posso até aprofundar um pouco mais sobre essas técnicas. Hoje em dia eu já não uso mais técnica porque se tornou uma coisa muito automática. Sua mente vai te enviar certas ações que vão te levar ao que você deseja, entendeu? Você não vai ficar tipo assim, ó, vou ficar aqui sentado e aí eu vou manifestar tudo que eu quero só pensando. Não, você vai ter que agir também. Aquilo você cria na sua cabeça, mas você age na sua vida real, né? Senão você seria só uma alma perambulando por aí, você não teria o seu corpo físico. É importante você combinar intenção com ação. Enfim, gente, eu poderia ficar dias falando sobre esse assunto. Tem muito desdobramento, tem muita coisa que eu provavelmente esqueci de falar nesse vídeo e é importante. Eu posso até responder alguns comentários aqui, algumas dúvidas, mas é basicamente isso. É isso. Você pode não acreditar, você pode achar tudo isso uma grandíssima viagem, eu também achei de começo. Mas eu sei que pra mim funcionou. Eu apliquei na minha vida e funcionou. Eu não tô falando da boca pra fora, realmente eu vi as coisas acontecendo. Eu tenho muitos exemplos de muitas coisas acontecendo. Coisa de saúde, gente manifestando cura de doença. Inclusive, eu tenho esse vídeo aqui no meu canal falando da cura, né, do meu olho, quando eu peguei aquele parasita. Eu usei muito lei da exposição de que estava melhorando, mesmo sem ter a garantia ou a confirmação de que estava de fato melhorando. Eu usei muito diálogo interno e de alguma forma a vida me surpreendeu e me falou, sim, você tá certo. Porque na verdade eu acho que a vida nada mais é do que isso. Ela sempre vai falar, sim, você tá certo. Imparcial, você que escolhe. Olha que beleza, você que escolhe a sua vida. Então, se você pode escolher o pior dos mundos, por que você não pode escolher o melhor? Um grande beijo pra você. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, na verdade eu não queria
ficar só falando sobre isso, eu não quero virar coach sobre esse assunto, porque eu tô aplicando pra minha vida, mas não significa que eu sou uma profissional que entende, blá, 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 blá. Mas eu só tô falando um vídeo aqui como eu falaria com um amigo meu, porque é um assunto que eu falo muito com os meus amigos, né? Às vezes eles não acreditam, aí eu paro, eu já sento no começo e falo, tá, não é um assunto que eu vou tratar com esse meu amigo específico, mas tem gente que tá super aberta a ouvir. Provavelmente se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, você também tá aberto a ouvir. E pessoas de fato aplicaram e de fato viram mudança. De fato elas tiveram um shift na realidade delas, elas tiveram essa mudança de personalidade que favoreceu elas mais na vida. E é isso. É simples assim, é complexo e simples ao mesmo tempo. Um grande beijo pra você, eu te amo, volte sempre, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui na minha casa. E da próxima vez pode trazer alguma coisa, né? Tipo, toda vez, né? Você chega aqui na minha casa, entra, não pede nem licença, nem deixa comentário, faz nada. E aí não traz comida, não traz nada. O que você tá fazendo aqui? Mas tudo bem, a gente perdoa. Te amo, se cuida.